Oi gente, meu nome é professor Cristiano, eu estou gravando essa aula aqui sobre características de seres vivos. Alguns alunos eu não tive contato porque eu tive que faltar na semana que se iniciou a quarentena e não tive esse primeiro contato com os alunos, mas é um grande prazer. Vamos lá, gente! Depois, no nosso retorno, eu vou ajudar vocês a gente fazer toda essa recuperação, tá? Quais são as características dos seres vivos? Primeira característica, ele ter na sua composição as chamadas moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas têm uma composição básica de carbono e hidrogênio, mas também podem conter oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, dessas moléculas. Vou falar das três principais. Primeiro, os aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que estruturam as nossas proteínas, com principal função construção das proteínas. Seguida, nós temos aqui um carboidrato, uma molécula chamada de glicose, e o carboidrato tem como principal função geração de energia. Outra molécula aqui, outras duas moléculas, são as das gorduras, tá certo? A gordura tem como principal função a reserva de energia lá na nossa célula especial, na nossa célula adiposa ou célula de gordura, tá certo? Então a primeira característica, ter na sua composição moléculas orgânicas. Segunda, ter como estrutura básica uma unidade chamada de célula, que foi descoberta em 1665 por Robert Hooke, quando analisou pedaços de cortiça, que a cortiça é nada mais, nada menos do que uma camada da superfície das plantas, né, de uma planta específica. Então ele percebeu que tinham estruturas, buraquinhos, né, que ele chamou de célula, que significa pequena cela ou pequena sala. Hoje, a gente observa ao microscópio melhor essas estruturas e nós somos compostos de células, todos os seres vivos, as plantas, os fungos, as bactérias. Então, olha aqui um exemplo de célula. Nós temos aqui a célula, tem um núcleo da célula que guarda o material genético, o citoplasma e a membrana plasmática, que são as três unidades, subunidades que formam a célula, a básica, né? E aqui uma foto do descobridor chamado de Robert Hooke. Beleza. Terceira característica, irritabilidade, ou seja, através de ações do ambiente, há uma geração de uma resposta. Aí vamos dar exemplos. Aqui nós temos um grupo de bactérias e aqui uma célula de defesa que consegue se movimentar indo atrás dessas bactérias, tá certo? Esse movimento é chamado de quimiotaxia ou quimiotropismo. Tropismo seria afinidade, quimiotropismo, afinidade a essas substâncias químicas que as bactérias liberam, que a nossa célula de defesa, que é o glóbulo branco, vai atrás para comer essas bactérias. Vocês já devem ter ouvido falar no processo chamado de fagocitose. Outro exemplo é se eu pego uma planta, coloco luz num lado dela, ela vai atrás dessa luz. Todas as plantas fazem esse movimento, chamado de fototropismo, tá certo? Então, é irritado, gera-se uma resposta. Outra característica é ter um ciclo de vida, né? Aqui eu botei um exemplo, né? De um ciclo de vida, ó, nascimento, cresceu, se reproduziu, gerou um novo embrião, esse ciclo se continua, tá certo? Nasceu, cresceu, reproduziu-se e morreu. Todos nós temos um ciclo de vida. É considerado como ser vivo. Beleza. Outra característica, a nutrição. Os seres vivos procuram se nutrir. Eu tenho aqueles seres vivos que produzem o próprio alimento. Aqui exemplo são as algas, são as plantas. São chamados de autótrofos. Auto é o próprio. Trofos, alimentação. Então, próprio produz o seu próprio alimento. Já aqui a vaquinha, né, está comendo capim, ela não produz o próprio alimento. Eles são chamados de heterótrofos. Hétero é diferente, ou seja, para obter o alimento tem que ter de um ser vivo diferente, tá certo? Então, autótrofo produz o próprio alimento, heterótrofo não produz o próprio alimento, se alimenta de um outro ser vivo. Beleza. Metabolismo. Eu me alimento.
mas eu posso fazer duas reações no meu metabolismo. Ou uma reação anabólica. O que é uma reação anabólica? Quando eu pego moléculas simples e, através da energia, eu consigo gerar moléculas complexas. Então, por exemplo, quando nós nos alimentamos e comemos uma carne, aquela carne é digerida em moléculas simples e nós aproveitamos para produzir, por exemplo, a proteína dos nossos músculos, a massa muscular. Seria uma reação anabólica. Anabólico, armazenamento. Já o catabólico ou catabolismo é quando eu tenho essas moléculas complexas, eu quebro essas moléculas para gerar energia. Por exemplo, eu tenho uma reserva energética de tecido adiposo, que guarda lipídios. Quando eu quero, eu pego um pouco desses lipídios, quebro e gero energia para a minha sobrevivência. Tá certo? Então, tem metabolismo, seja anabólico para formar moléculas complexas ou catabólico para quebrá-las e gerar energia, é considerado ser vivo. Reprodução e hereditariedade. O objetivo básico do impulso biológico é a geração de descendentes, filhos, netos e etc. E nós temos dois mecanismos. A reprodução assexuada, quando eu não tenho gameta masculino e feminino, e a reprodução sexuada, quando eu tenho a necessidade do masculino e do feminino para gerar agora um novo ser. Exemplo, aqui nós temos uma bactéria. Essa bactéria, ela está fazendo uma reprodução assexuada, ela não tem bactéria macho, bactéria fêmea, isso não existe. A bactéria, ela é um ser vivo, tem aqui seu material genético, ela duplicou o material genético, está se duplicando, formando agora duas novas bactérias. Como não houve masculino e feminino, é uma reprodução assexuada. Beleza? Outros exemplos. Aqui eu tenho um plateuminto, tá? Que é um animal, na qual está fazendo uma reprodução assexuada. Se eu corto, se eu faço uma secção desse animal, ele tende a se regenerar. Então, ele nota, de um ser, eu gerei dois, mas a reprodução é assexuada, é chamado de regeneração. Outro exemplo, aqui eu tenho um animal chamado de porífero, Nota, eu tenho aqui um brotamento, brota-se um novo ser daquele ser anterior e agora eu gerei um novo indivíduo. Tá certo? Não houve a necessidade do masculino e do feminino, houve um crescimento, um brotamento de um novo ser. A sexuada é quando eu tenho a união do gameta masculino, por exemplo, espermatozoide, se juntou com um óvulo, fecundou, formou agora um novo indivíduo, chamado ovo ou zigoto, que vai formar futuramente o embrião e vai desenvolver um novo ser. Então, espermatozoide, gameta masculino, óvulo ou ovócito, gameta feminino, reprodução sexuada. Nas plantas também tem reprodução sexuada? Sim. As plantas, elas têm regiões que produzem um pó, esse pó é chamado de pólen, que é o gameta masculino, a abelha vai ali, obtém o néctar, pega um pouco desse pó, leva a flores femininas, fazendo o processo de reprodução sexuada. Tá? Então, plantas têm sexo também, masculino e feminino. Outra característica é a evolução. Essas características que eu vou falar agora é específica do neodarwinismo. Aqui está a foto, do cientista que propôs que a evolução, a formação de novas espécies, tem uma característica, tá certo? É chamado de Charles Darwin, beleza? Quais são os passos para a evolução, gerar um novo indivíduo, formar novas espécies? Vamos lá. Primeiro, nós temos o nosso material genético, ele sofre uma mutação, uma mudança. Essa mudança no material genético gera modificações na forma, no comportamento fisiológico bioquímico. Aquela característica gera uma adaptação ao meio ambiente. Aquela adaptação, se ela for
positiva, se ela for boa, é selecionada, aquela característica mais adaptada, ser transmitida aos descendentes e a partir disso, aquela nova característica que foi selecionada tende a permanecer gerando uma nova espécie, gerando uma especiação. Mas Charles Darwin, ele não sabia de genética, então ele não é considerado, está relacionado às ideias de Charles Darwin, chamado de darwinismo. Tá? A mutação do DNA está relacionada ao neodarwinismo, ou seja, uma nova ideia baseada por Charles Darwin. Charles Darwin só percebeu o seguinte, na natureza tinham modificações de vários animais, várias plantas, essas modificações, quando melhor adaptadas, eram selecionadas e transmitidas a seus descendentes. Tá? Esses 3 pontos seriam as ideias básicas de Charles Darwin, que a gente chama de darwinismo. Tá? Mas a ciência, ela propôs um novo darwinismo, que é chamado de neodarwinismo. Tá certo? No neodarwinismo, o que acontece? Eu tenho meu material genético, ele sofre uma mutação, tem diferentes formas de se gerar essa mutação, não é o objetivo agora. As mutações geram alterações nos seres vivos, então nota aqui moscas com asas diferentes, com olhos diferentes, formatos diferentes. Essas modificações fazem com que o animal se adapte melhor ao ambiente, então nota aqui esse bicho chamado bicho-pau, nota que ele tem a mesma cor da madeira e tem uma característica parecendo uma madeira, então ele se adapta melhor ao ambiente. Se adapta melhor ao ambiente, os predadores não reconhecem. Então olha aqui esse exemplo, eu tenho ratos brancos e ratos que têm a cor do ambiente. Nota, esses ratos que têm a cor do ambiente se protegem melhor, então os predadores não conseguem caçar esses. Eles só conseguem caçar esses que aparecem melhor na natureza. Então, nota, esses que conseguem se camuflar, se esconder melhor, eles são selecionados. A partir daí, essas características selecionadas melhores tendem a ser passado para os filhos, ou seja, ser mantida a hereditariedade, e essa característica melhor forma agora uma nova espécie. Pode, com o passar do tempo, gerando assim uma nova espécie, melhor adaptada e selecionada. Esses seriam os passos para gerar uma evolução, chamado de neodarwinismo. Beleza? Dentre essas características que eu falei todas, sobre características dos seres vivos, por que usando essas características eu posso afirmar que o vírus, apesar de causarem doenças, por exemplo, do Covid-19, ele não é considerado como ser vivo? Vamos lá. Primeiro, o vírus não possui unidade celular. Segundo, não tem metabolismo próprio, ele precisa roubar de uma outra célula. Então, como eles precisam roubar de uma outra célula, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles não têm ciclo de vida próprio. Eles precisam roubar de uma célula para ter um ciclo de vida. Por conta dessas 3 definições, 3 características, um vírus não é considerado como ser vivo. Tá certo? Apesar de os vírus terem material genético, vírus que têm material genético de DNA, eles mudam menos. Vírus que têm material genético de RNA mudam mais. É o que eu queria chamar a atenção, que nós estamos passando aí com um problema do coronavírus, é porque ele é um vírus de RNA, e esse vírus de RNA ele pode ter mudado, por causa de a velocidade de mutação dos vírus de RNA são maiores, então por isso que eles podem ter vindo de uma outra espécie, chegado à espécie humana, por conta de uma mutação. E os vírus, eles têm uma característica muito interessante, ele tem um tropismo, tá? Que é uma afinidade, ele tem um tropismo positivo a algumas proteínas de adesão das células. Eu vou falar uma coisa bastante interessante. Então olha aqui o vírus, o vírus que causa a Covid-19. Note o seguinte, esse vírus, ele tem um material genético, RNA. Isso confere a ele um poder de mutação maior.
tá certo? O vírus ao redor tem uma série de proteínas de adesão. E essas proteínas de adesão, elas têm preferência por uma proteína na superfície das células. Aqui está o exato momento em que o vírus se adere a uma célula nossa. Aqui nós temos o vírus se aderindo a uma célula nossa. O interessante desse vírus é que ele tem uma afinidade a uma proteína que está nos nossos vasos sanguíneos. E os cientistas estão começando a perceber que, por conta disso, ele ataca os vasos sanguíneos dos pulmões, gerando uma dificuldade respiratória, e não só dos pulmões, mas também do pulmão, do coração, dos rins. Então, essa é a grande gravidade desse vírus. Valeu, gente. Muito obrigado, tá?